Bora saber tudo de hoje do nosso Corinthians. Eu sou Marina Lemos e está começando mais um EOFC Corinthians. Bora com os destaques. A primeira notícia de hoje é que o Corinthians caiu na tabela do Brasileirão depois de empate amargo, muito amargo pra gente, né, fiel? A outra coisa é que uma dupla estrangeira que vocês já imaginam qual vai ser desfalque certo para o próximo jogo do Brasileirão. A outra coisa é que Yuri Alberto já pode voltar, porque o Timão espera o atacante antes do clássico contra o Palmeiras. E a quarta notícia de hoje, na verdade, é a atualização da tabela, próximos jogos, e a gente vê o comentário de vocês, do que vocês esperam para o resto do campeonato. Bora então começar mais um EOFC Corinthians. Nessa quarta-feira, o Corinthians empatou em 0-0 com o Cruzeiro na Neoquímica Arena, mas podia ter sido pior, né? Em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Timão perdeu uma posição na tabela depois dos demais confrontos da noite. Então, agora já amanhecemos na 11ª colocação, com a vitória do Internacional por 2-1 sobre o Santos. A equipe gaúcha agora soma 21 pontos, ultrapassando a gente, que está com 20 pontos na tabela. Além da gente sair do G10, o nosso Timão se distanciou ainda mais do G6, que é a zona para classificação, né, para Libertadores 2026. Mas tudo é possível, né? Se a gente já conseguiu um milagre na última classificação da Liberta, agora pode acontecer de novo. O que não significa que a gente vai ganhar alguma coisa na Libertadores, né? A gente só precisa puxar o histórico recente que a gente tem. O Bahia, que atualmente fecha o grupo dos 6 primeiros, tem 25 pontos e ainda 2 jogos a menos que o Corinthians, o que pode aumentar essa diferença ainda mais para esse G6. A equipe do Dorival Júnior precisa ligar o alerta em relação aos concorrentes diretos na parte de cima da tabela. No Bahia e Botafogo, ambos no G6, ainda não atuaram nessa rodada e podem abrir vantagem. O Grêmio, com 17 pontos e partidas atrasadas, também pode ultrapassar o Corinthians. Vou abrir aí a tela da classificação para finalizar essa notícia aqui, porque vai virar um corte, então é bom ter a tabela aqui na imagem, né? Por outro lado, o empate que a gente teve ontem sem gols serviu para a gente se afastar da zona de rebaixamento. Falei que podia ter sido pior. A diferença para o Santos, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 14 pontos e um jogo a menos, agora é de 6 pontos, ou seja, estamos a 6 pontos da zona da degola. O próximo compromisso que a gente tem vai ser no sábado, dia 26, às 7h30 da noite, contra o Botafogo, no estádio Newton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão. Gostou dessa notícia? Gostou desse corte? Tem vídeo completo no canal, então se inscreve, comenta, sabe como é que é, né? Canal novo, super complicado. Agora, bora então pular para a segunda notícia do dia. A gente já tem certo que a nossa dupla estrangeira vira desfalque para o Brasileirão, ó. O nosso Corinthians já tem mais 2 desfalques certos para a próxima partida contra o Botafogo, nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro, viu? O volante José Martínez e o meia atacante Rodrigo Garro foram advertidos com um 3º cartão amarelo e vão cumprir suspensão automática. Essa é a 5ª partida consecutiva do Corinthians com algum desfalque por suspensão. Uma informação que mostra a dificuldade de Dorival Júnior em manter o elenco completo, né? Cada hora falta uma peça, o negócio tá complicado.
O treinador, que vai ter que quebrar a cabeça para escalar o substituto de Garro, já que o único meio atacante reserva, Igor Coronado, deixou a gente, a dupla agora deve retornar aos gramados apenas no derby da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Por outro lado, o nosso Corinthians vai contar com o importante retorno de Ranieri, que cumpriu suspensão na partida contra o Cruzeiro e foi substituído por Charles. Além de Martínez e Garro, o Corinthians ainda vai ter outras ausências contra o Botafogo, que é o próximo encontro pelo Brasileirão na 17ª rodada. Os laterais esquerdo Hugo Farias e o volante Maicon continuam no departamento médico. E a gente chegou até a dar uma notícia, eu falei aqui para vocês, né? Nosso departamento médico estava zerado. Durou o total de 30 minutos zerado. E depois já voltou a ter gente por lá. A boa notícia é que Yuri Alberto pode aparecer entre os relacionados, conforme foi apurado pelo site meutimão.com.br. Com o empate diante do Cruzeiro, o nosso Corinthians conquistou apenas um pontinho e chegou aos 20 pontos no campeonato, mantendo a 11ª, mantendo não, né? Caindo para a 11ª posição na tabela, o que distanciou a gente do G6, infelizmente. Mas um pontinho já ajudou a distanciar também, sabe do quê? Da zona da degola. Sim, a zona do rebaixamento. Só relembrando para vocês, Corinthians volta em campo nesse próximo sábado, dia 26, para enfrentar o Botafogo às 7h30 da noite no estádio Newton Santos. Se você está assistindo essa notícia como um corte, tem o programa completo para você assistir. EOFC Corinthians, o programa completo, todo exclusivamente de notícias do Corinthians. Agora, bora pular para a terceira notícia do dia, se liga aí. E agora uma notícia para dar uma animada na gente, né? O Yuri Alberto pode estar de volta mais cedo do que a gente espera, mais cedo ainda. Sabe por quê? Porque o Timão espera o nosso atacante antes do derby contra o Palmeiras. Eu disse antes do derby e não no derby. É uma excelente notícia pra gente, né? O duelo contra o Cruzeiro nessa quarta-feira pode ter sido o último de Yuri Alberto como desfalque no nosso timão. Após um período lesionado, o atacante deve ser opção para Dorival Júnior já no próximo sábado, quando a gente joga contra o Botafogo, lá no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão. Segundo a apuração do site meutimão.com.br, o camisa 9 tem grandes chances de ser relacionado e voltar a atuar com o manto alvinegro depois de quase 2 meses afastado. A única ressalva para sua viagem com o elenco é a possibilidade de sentir algum desconforto nos próximos dias durante a reta final da sua transição física. A possível volta de Yuri Alberto ocorreria pouco antes das oitavas de final da Copa do Brasil, onde o Corinthians vai encarar o Palmeiras. O primeiro derby está marcado para o dia 30 de julho, lá na Neoquímica Arena. O Yuri se lesionou no dia 24 de maio durante o empate com o Atlético Mineiro e foi diagnosticado com uma fratura na vértebra L1 na região lombar. A previsão era de afastamento entre 2 a 3 meses. Ele passou no período da pausa para a Copa do Mundo de Clubes em recuperação e iniciou a transição física no dia 29 de junho. A ausência do Yuri Alberto, que é o nosso artilheiro no Corinthians na temporada, com 13 gols, refletiu diretamente no desempenho pobrinho e cansadinho do nosso timão. Desde a lesão, o Corinthians disputou 6 partidas, somando 3 derrotas, 2 empates e só ganhou um único jogo, com um aproveitamento de só 27,7% do total de pontos que poderia ganhar. Triste demais, né? Além disso, o time do Dorival Júnior marcou apenas 3 gols nesse período. Sim, 3 gols ao longo desse período todo sem o Yuri Alberto. A partida contra o Botafogo
está marcada para o próximo sábado, dia 26, às 6h30, 7h30 da noite, no Newton Santos. Antes, o Corinthians empatou com o Cruzeiro e está na 11ª posição do Campeonato Brasileiro com 20 pontos. Quero saber as previsões de vocês para o jogo contra o Botafogo. As minhas, jogando fora de casa, vai estar lindo se a gente continuar sem marcar, mas pelo menos levar um empate para casa. Quero saber a opinião de vocês. E agora, bora então com a classificação na próxima tela aí que eu vou mostrar para vocês. Se liga. Tá aí, ó. Nosso timão é 11º colocado com 20 pontos na tabela. E o nosso próximo jogo é contra o Botafogo, visitando o Botafogo. Tô falando 7h30 toda hora, é 6h30, tá, gente? 6h30 da tarde, no sábado. Então, Botafogo recebe o Corinthians próximo sábado às 6h30 da tarde. Depois disso, a gente tem o jogo das oitavas de final, que a gente recebe o Palmeiras na Neoquímica Arena no dia 30, às 9h30 da noite. Dia 30 é uma quarta-feira. Então, é aquele horário prime, clássico na TV. E depois tem os outros jogos que você vê aí. Bora torcer para subir na tabela, bora fugir desse Z4, a zona de rebaixamento, e tentar alcançar o G6, que ficou um pouquinho mais distante, mas com base na nossa última campanha do Brasileirão, eu acredito muito. Então, vamos continuar torcendo para o nosso timão. Se você está assistindo esse corte, muito obrigado e seja bem-vindo no canal. Entre no canal que tem o programa completo com todas as notícias. Fechou? Eu sou Marina Lemos, esse foi o EOFC Corinthians de hoje, nessa quinta-feira, 24 de julho. Beijinho, tchau.